Então, beleza. Então, boa noite, pessoal. Começando aí a segunda parte da resolução da lista de exercícios aí, só de questões da banca, da aeronáutica e da EAR. Tranquilo? Beleza. Então, ó, o que eu trouxe aqui é um complemento do que eu tinha feito na aula passada, né? Então, se você analisar bem, essa tabela aí, na aula passada, eu mostrei uma tabela com a contabilidade das questões por assunto nas provas, né? E aqui nessa tabela agora, complementando, eu fiz um top 10 de assuntos que mais caem na EAR. Certo? Então, o interesse de vocês está exatamente nessa parte aqui. São os assuntos que mais são cobrados, tá? Então, isso já ajuda vocês a dar um direcionamento do que você pode estudar, né? E não perder tanto tempo com algumas coisas desnecessárias. Então, por exemplo, hidrostática é um assunto que cai bastante, principalmente a questão da lei de Stevens ou empuxo, né? Eletromagnetismo também é muito cobrado. Leis de Newton, a gente se refere aí às aplicações das leis de Newton, né? Então, isso significa que você precisa saber bastante é, os métodos de calcular vetores, né? Certo? E aí depois nós temos eletrodinâmica, que aí a gente já sabe que isso inclui circuitos elétricos, né? Os quatro cavaleiros lá, watts, ohm, ampere e volts, certo? E saber a associação de resistores e associação de capacitores, tá? MRU, MRUV, né? Movimento uniforme, uniformemente variado. Vocês precisam saber a diferença entre os dois para saber como utilizar. São questões muito bem elaboradas, tá? Como essa questão 78 que a gente vai resolver logo abaixo. Refração da luz, lentes e óptica da visão. E aí você repara que refração da luz e lentes, ela vai estar misturada com óptica da visão. Então, basicamente que tipo de lente que serve para consertar algum problema de visão, e você tem aquelas perguntas clássicas do tipo de imagem que é formada, né? Se a imagem é maior, menor, direita, invertida, e etc. Tá? E aí depois nós temos as questões relacionadas à acústica, à física do som, tá? Eletroestática, e aí você tem aí basicamente são questões mais fáceis, né? Mas aí você tem questões relacionadas a, a, a parte de prótons e elétrons, né? O que atrai, o que repele, a lei de Coulomb para você calcular a força eletrostática, é, mas que você tem aí os processos de eletrização, né? Por atrito, por contato, por indução. Depois aí você tem calorimetria, onde é muito explorado a questão do equilíbrio térmico, né? Então você tem que saber utilizar muito bem aí a equação quimolesa, né? Que é do calor latente, quimacete, que é do calor sensível, saber trabalhar isso no equilíbrio térmico, né? Saber fazer a conversão de temperatura, isso daí é básico, tá? E a parte da ondas você tem aí fenômenos ondulatórios, tá? Que também é bastante cobrado, você tem que saber todos os fenômenos, saber pelo menos o que é refração, difração, reflexão, tá? O que é polarização, beleza? Então, show de bola, senhores. Alguma dúvida? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Então já é. Bom, então, na aula passada, a última questão que a gente fez, vou continuar a partir dela. A última questão que a gente fez, deixa eu achar aqui, foi a questão sobre condutividade, né? Questão 77. Você tinha uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo. Essa foi a última questão. Na sequência, nós temos aí a questão 78, tá? Que é uma questão de movimento uniforme, ok? Só que ela é muito bem elaborada, um pouco mais complexa. Então vamos analisar aí com calma, tá? Um móvel completa um terço de um percurso com o módulo da sua velocidade média igual a 2 quilômetros por hora. E o restante com o módulo da velocidade média igual a 8 quilômetros por hora. Tá? Sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel durante todo o percurso em quilômetros por hora foi igual a. Tá? Então, nesse tipo de questão, é muito importante a gente desenhar a trajetória, né? Para que a gente possa ter uma boa noção da sua resolução, certo? Então, vamos considerar aqui o seguinte, ó. Vamos fazer aqui um desenho para a gente entender que essa trajetória ela tem um comprimento que a gente não conhece. Então, se a gente não conhece, a gente pode chamar essa trajetória toda aqui de x.
Show? Opa, beleza? E aí ele fala um detalhe pra gente, ó. Ele fala que e a gente pode chamar o seguinte, ó, a gente pode chamar aqui que ele vai da trajetória do ponto A, certo? Até a trajetória do ponto C, beleza? Vamos colocar assim. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, ele coloca pra gente que um terço, né? Vou botar aqui um terço. Esse um terço eu vou chamar de x sobre 3, ok? Esse um terço é quando ele vai de A a B, tá certo? Porque ele fala que um terço do percurso com o módulo da sua velocidade média é igual a 2. E ele fala que nesse um terço, a velocidade dele é de 2 quilômetros por hora. Beleza? Beleza. Beleza. E na outra parte, ele fala, né, se um terço está a 2 quilômetros por hora, a parte que falta são 2 terços. Né? Então a gente vai chamar aqui de. Vou chamar aqui de 2x sobre 3. Beleza? Beleza. E nesse trecho ele fala que a velocidade, né, no caso de nesse 2 terços, ele fala que a velocidade é de 8 quilômetros por hora. 8 quilômetros por hora. Beleza. Então a gente vai considerar todo o trajeto, né, AC, né, e que esse trajeto todo tem uma distância x. Né? Então, no primeiro trajeto AB o móvel percorreu um terço, então um terço eu estou chamando de x sobre 3. E no segundo eu estou chamando de 2x sobre 3. Beleza? Beleza. Agora perceba que a gente tem aqui de AB a velocidade é 2 e de BC a velocidade é 8. Tá? Agora a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa isolar o tempo, né, o intervalo de tempo referente ao primeiro trecho. Então eu preciso ter um intervalo de tempo aqui, vou chamar de delta T1, ok? E o intervalo de tempo referente ao segundo trecho, que eu vou chamar aqui, ó, de delta T2. Para isso, a gente vai utilizar a equação básica, né, da velocidade média. Ok? Então, ó, minha velocidade média é basicamente a variação do espaço. Deixa eu fazer de outra forma. Variação do espaço em função do tempo. Certo? Beleza. E aí, para o primeiro trecho, a gente pode colocar aqui, ó, para trecho 1. Nós vamos ter que a velocidade já é 2 km por hora. Isso vai ser igual à distância, que é x sobre 3, certo? Dividido por delta T1. Beleza? E aí, mudando de lugar, ó, o delta T1 ele troca de lugar com 2, né? Então, delta T1 ele vai ser igual a x sobre 3 dividido por 2. Beleza? E aí, se você lembra da divisão de frações, a gente repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, que aqui é como se tivesse o número 1, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 2. Beleza? Isso vai dar x sobre 6. Show? Então esse aqui é o valor de ΔT1, ok? Beleza. Agora, para o segundo trecho, vou botar aqui de vermelho. Tá? Então, ó, para trecho 2. A gente vai fazer a mesma coisa. E aí como é que vai ficar? Vai ficar, ó, velocidade que é 8, certo? Isso vai ser igual a 2x sobre 3, tá? Dividido por ΔT2. Ok? E aí, ó, o ΔT2 vai trocar de lugar ali com 8. Então, isso aqui vai ficar 2x sobre 3 dividido por 8. Beleza? E aí, mesmíssimo esquema. A gente repete o numerador. Aqui é como se tivesse 1 e multiplica pelo inverso. Certo? Então, aqui vai ficar 2x, beleza? Aí, caraca. 2x dividido por 24. E aí, simplificando, né, dividindo por 2 em cima e embaixo, isso aqui vai ficar x sobre 12. Beleza? Então, a gente tem um valor de ΔT1 aqui, ok? E o tempo do trajeto ΔT2. Beleza? Então, você já entende o seguinte, a gente precisa agora saber o ΔT total, certo? A gente precisa saber o ΔT total.
Como a gente já sabe o trecho AB e o trecho BC, né, que é o trecho 1 e o trecho 2. Então, ó, a variação do tempo total, isso vai ser igual a x sobre 6, certo? Mais x sobre 12, beleza? E aí a gente vai ter que resolver esse MMC aí. Tem uma maneira que eu gosto de fazer, que é você multiplicar assim. Eu estou sendo didático, tá, pessoal? Você pode fazer de alguma outra maneira mais rápida, mas não tem problema não. Mas eu estou querendo explicar de uma forma que você possa usar sempre de todas as maneiras. Então, tu vai fazer assim, multiplicar assim, depois multiplicar assim, tá? Então, aqui a gente tem 12x, certo? Mais 6x, dividido por 6 vezes 12 dá 72, beleza? Então, isso aqui vai ficar, deixa eu botar aqui de preto, isso aqui vai ficar 18x, tá? Dividido por 72. Simplificando por 18 em cima e embaixo, isso aqui vai dar 1 sobre 4, tá? Simplificando por 18, vai dar 1 sobre 4, que é como se fosse x sobre 4. Beleza? Então, esse aqui é o nosso tempo total. Beleza? Agora que a gente sabe o tempo total, esse é o tempo total. Tá? Então, isso aqui está em hora, beleza? X sobre 4 horas. Tá? Aí, agora, para finalizar, a gente aplica a fórmula da velocidade média novamente, né? Sendo que agora a gente vai considerar todo o trajeto AC, ou seja, a distância ACX e o tempo de A até C, que é x sobre 4 horas. Tá? Então, ó, a resposta vai vir daqui. Ó, a velocidade média vai ser igual a, novamente, ΔS sobre ΔT. Isso vai ser igual à distância ΔS, que vai ser o x, e o ΔT total, que a gente encontrou, que é x sobre 4. Beleza? E aí, mesmo esquema, senhores. A gente repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Show? E aí você já percebe que esse x corta com esse x, né? Eles se cancelam, dividindo um pelo outro vai dar 1. E aí você tem o resultado, que é de 4 km por hora. Beleza? Até aí tudo bem, senhores? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Então, a resposta aí, de acordo com o nosso enunciado, né, vai ser letra A. Show? Deixa eu botar de vermelho que ele dá um contraste maior, né? Letra A é a nossa resposta. Beleza? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Segue o baile? Segue o baile. Beleza. Vamos para a próxima questão aqui. Ó, deixa eu até jogar isso aqui para baixo, para dar uma facilitada. Show. Então, a questão 79 diz o seguinte, ó. O gráfico a seguir relaciona a intensidade da força F e a posição x durante o deslocamento de um móvel com massa igual a 10 kg. Da posição x0 metros até o repouso x 6 metros. Tá? O módulo da velocidade do móvel na posição x0 em metros por segundo é igual a. Então, para resolver essa questão, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó, a gente tem um gráfico força vezes deslocamento, né? Então, para resolver essa questão, a gente precisa ter visto o trabalho de uma força e energia cinética, tá? A relação da energia cinética com o trabalho. E nesse caso, o trabalho ele pode ser determinado pela área estabelecida no gráfico, né? Em função da posição, porque se você tem força versus o deslocamento, que no caso aqui é o x, isso vai ser igual ao trabalho, beleza? Então, show de bola. Basta a gente calcular essa área aqui, ó. Certo? E a área vai depender da forma geométrica do gráfico, né? Então, a gente sabe aqui, ó, que a área do gráfico, né? Esse gráfico aqui é um trapézio, né? Então, a área do trapézio, ela vai ser igual. Eu vou botar aqui o trabalho, né? E ela vai ser igual a base maior mais base menor vezes altura sobre 2, tá? Para você se identificar um pouco melhor, vamos identificar aqui, ó. A base maior está aqui, ok? A base menor está aqui e aqui está a altura. Show? Então, como é que isso vai ficar? Ó?
a área do trabalho. Aí, caceta. Vou botar aqui, ó, trabalho. Vai ficar. Quem é a base maior? 6 mais base menor, que é o 3, vezes a altura, que nesse caso aqui está menos 10, certo? Dividido por 2. Beleza? Então, 6 mais 3 vai dar 9, vezes menos 10, dividido por 2. Beleza? E aí, ó, menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5 vezes 9 vai dar menos 45 joules. Show? Então a gente tem aqui o valor do trapézio. Beleza? E aí a gente precisa lembrar daquele conceito, né, que a variação da energia cinética de um corpo entre dois instantes, ela vai ser medida, né, pelo trabalho da resultante das forças entre os instantes considerados. Ou seja, o trabalho ele é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então esse é um conceito que a gente precisa lembrar, que o trabalho ele é igual à variação da energia ele é igual à variação da energia cinética, certo? Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Até aí tudo bem? Então, beleza. Show de bola. Então, a questão nos informa que na posição final, que é o 6, o móvel está em repouso, né? Aqui no 6 ele está no marco zero do x, certo? Então a gente pode colocar aqui, ó, que a energia cinética final ela vai ser igual a zero, tá? Menos energia cinética inicial. Beleza? Então, a gente pode dizer que o trabalho vai ser igual a menos energia cinética inicial. Certo? E aí a gente pode substituir o valor, né? O trabalho que a gente acabou de encontrar, que é menos 45, show? Isso vai ser igual à equação da energia cinética, né? Então, aqui vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Beleza? E aí a gente pode multiplicar por menos 1 para poder tirar o sinal negativo, tá? Dois sinais negativos, né? Que aqui eu esqueci de um, ó. Aqui tem mais um sinal negativo. Beleza? Deixa eu jogar isso aqui para cá. Menos 45. Show? E aí vai ficar... vamos botar logo os valores. 45 é igual a massa que ele mostra pra gente que vale 10 kg, né? Então a massa vale 10 kg, certo? Vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Show? Então 10 dividido por 2 dá 5. Eu posso botar aqui do lado. 45 é igual a 5v ao quadrado. Certo? Logo, v ao quadrado vai ser igual a 45 dividido por 5. Isso vai ser igual a 9. E aí, velocidade é igual a raiz de 9, que a gente sabe muito bem que é 3 metros por segundo ao quadrado. Show? E aí, pelo nosso enunciado, a resposta certa, beleza? Vai ser também letra A. Show? Até aí tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Show. Eu tô indo bem devagar para vocês não terem dúvida, tá? A necessidade de descobrir a área é porque que acontece? A gente trabalha com as informações que a gente trabalha com as informações que o problema nos dá, né? Então, para a gente poder calcular aqui a velocidade, a gente vai calcular a partir da energia cinética. E aí a questão ela explora esse conceito do trabalho e energia cinética. Então, como é um gráfico de força versus o deslocamento, a gente sabe que o trabalho ele é calculado com a força vezes o deslocamento, né, vezes o cosseno θ. Certo? Só que aí, nesse caso, a gente considera o cosseno θ como sendo mais um, né? Como se o deslocamento tivesse a mesma direção em sentido da força. Beleza? E aí o ângulo é de 0 graus, cosseno de 0 vale mais um. Então a gente
trabalha só com a força de deslocamento. Quando o gráfico é força versus deslocamento, a gente calcula a área do gráfico para encontrar o trabalho. A gente pode fazer isso para encontrar o trabalho. É um recurso matemático, tá? Eu daria para te provar o porquê que calculando a área a gente encontra o trabalho, só que aí é uma conta desnecessária que vocês não precisam saber. Beleza? Até porque demora um pouco para chegar nesse resultado, né? Da conclusão de que calculando a área a gente encontra o trabalho. Beleza? Então, tendo o gráfico, a gente consegue resolver, beleza? Dessa forma, certo? E o detalhe é que o gráfico implica que a força não é constante, tá? Quando a força é constante, a gente utiliza a equação direta. Só que quando a força não é constante, é uma força variável, aí ela é exposta de forma gráfica, beleza? Por isso que a gente encontra o trabalho para uma força variável. O trabalho da força variável ela é representado através do gráfico, e aí calculando a área do gráfico, por ser força versus deslocamento, a gente consegue encontrar aí o trabalho, beleza? Existem outras matérias da física que você vai reparar que calculando a área você também encontra a- a- as variáveis, né, físicas da equação, beleza? Tudo bem, Rebeca? Show. Então vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Deixa eu abrir aqui a próxima equação. A próxima. Beleza. A questão 80 é uma questão tranquila, né? Mas vamos lá. Um professor de música esbraveja com seu discípulo: você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida por uma viola ou por um violino. A qualidade do som que permite essa distinção a que se refere o professor é a. Beleza. Vamos lá. A distinção de notas musicais, ela, teoricamente, ela é dada pelo timbre, tá? Porque ela é uma qualidade do som que permite a distinção do som emitido por um instrumento, tá? E aí, isso é o timbre característico de cada instrumento. Então, em teoria de aula, a gente fala que uma nota musical, sei lá, a nota dó do piano é diferente da nota dó do violino, é diferente da nota dó de um violão, é diferente da nota dó de um trompete, porque cada instrumento possui um timbre diferente, certo? Então a gente distingue o som emitido de cada instrumento a partir do timbre, tá? A altura está relacionada com se é um som de baixa frequência ou alta frequência, né? Se é agudo ou grave, beleza? Intensidade sonora, ela está relacionado a como é que eu posso dizer, ao volume do som, né? Então é a intensidade do som em função da área, certo? Então quanto mais distante você estiver da fonte sonora, mais forte, quer dizer, quanto mais distante você estiver da fonte sonora, mais fraco é o som, tá? Então, quanto mais próximo, maior a intensidade, quanto mais longe, menor a intensidade. E a velocidade de propagação, aí, se tratando de som, vai depender só do meio material, né? O som no ar tem uma velocidade, na água tem outra velocidade, no sólido tem outra velocidade, tá? Então, a velocidade do som no sólido é mais rápido que na água e mais rápido que no ar. Beleza? Até aí tudo bem? Então a resposta certa aqui é timbre. Show de bola. Beleza. Questão 81. Dúvidas, senhores? Posso continuar, né? Beleza. Pode sim, mestre. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme com um módulo da velocidade angular igual a 10 radianos por segundo. Então a gente tem aqui um movimento circular uniforme. O bom é que às vezes a questão ela já te fala exatamente qual assunto que você vai trabalhar, né? Se você não lembra, você já pula para a próxima, tá?
É uma dica que eu dou para você não perder muito tempo numa questão tentando fazê-la se você não lembra como é que faz. Até o final da prova, pode ser que a sua memória melhore. Após 100 segundos, o número de voltas completas percorridas por esse ponto material é. E aí a gente vai encontrar, e aí ele fala para adotar π igual a 3, tá? Então, a gente pode calcular de duas maneiras, mas vamos tentar de uma forma aqui, aplicando a fórmula da velocidade angular, certo? Nós temos aí, isso vai ser igual ΔΦ sobre ΔT, beleza? Então, a velocidade angular vale 10, show? ΔΦ a gente não sabe, e o tempo é 100 segundos, beleza? Então a gente pode dizer aqui que ΔΦ vai ser igual a 10 vezes 100. Isso vai ser igual a 1000 radiano. Beleza? E aí, a gente sabe que como uma volta completa, né, eu posso botar aqui, como uma volta equivale a 2π, certo? Né, 2π radianos, a questão nos manda adotar que π é igual a 3, então a gente pode dizer que uma volta é igual a 6 rad, né? Então, uma volta é igual a 6 radiano, beleza? Porque isso aqui é como se fosse 2 vezes 3, beleza? 2 vezes 3 rádio. Show de bola. Então a gente pode fazer uma regra de 3 simples, né? Então, opa, volta. A regra de 3 simples eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Se 1000 radiano é x, 6 radiano equivale a uma volta. Então, se uma volta equivale a 6 radiano, quantas voltas equivalem a 1000 radiano? Então, a gente vai ter aqui que 6x é igual a 1000, tá? Logo, x é igual a 1000 sobre 6. X vai ser igual a 166,67 voltas, tá? E aí a resposta correta aqui vai ser B de bola. Tranquilo? A outra forma de você iniciar a questão é você entendendo que o ponto material executa 10 radiano a cada segundo. Beleza? Então tu faz mais duas regras de 3, você chega no mesmo resultado e até faz a mesma conta final aqui, tá? Mas não tem problema não, você vai chegar, vai dar a mesma coisa. Beleza, senhores? Então vamos para a próxima. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? A regra de 3 é uma maneira mais fácil de fazer, né, cara? Não sei se você fez de outra forma, mas o raciocínio lógico aqui é a regra de 3, tá? Beleza, Vitor? Mestre, sim, eu fiz de outro jeito, porque lembro que o senhor tinha me mandado essa lista semana passada. Sim, sim, sim. Aí eu fiz essas questões, mas, tipo assim, chegou no mesmo resultado. Aí eu entendi a lógica que você usou da regra de 3, que seria mais fácil também. É porque muitas das vezes a gente raciocina de uma forma e não percebe que a gente E está tem fazendo uma uma. fórmula mais fácil. Não, tem uma forma mais fácil, mas a gente está calculando de uma maneira e a gente não percebe que o nosso raciocínio acabou sendo uma regra de 3. Entendeu? Mas quando a gente bota explícito assim, é que fica mais evidente. Mas provavelmente o que você acabou fazendo foi uma regra de 3 também. Entendeu? Sim, sim. É porque você daria para fazer de mais uma maneira aqui, que também são duas regras de 3, mas tranquilo. É porque é proporção, né? Aí, enfim. Vamos para a questão 82. Deixa eu catar ela aqui. 82, uma questão de hidrostática, tá? Então se liga. Em um sistema de vasos comunicantes, são colocados dois líquidos immiscíveis, né? Ou seja, que não se misturam. Água com densidade de 1 grama por centímetro cúbico e o óleo com densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. Desculpa. Após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se numa das extremidades do vaso
um dos líquidos isolados, que fica a 20 centímetros acima do nível de separação, conforme pode ser observado na figura. Determine o valor de x em centímetros, que corresponde à altura acima do nível de separação, e identifique o líquido que atinge a altura x. Beleza. Então, quando nós colocamos dois líquidos em vasos comunicantes, né, como um tubo em forma de U, que é esse caso aí, eles ficam com diferentes alturas em relação às partes abertas desse tubo, tá? Que é igual tá na figura aí, beleza? Você pode fazer um teste em casa se você quiser, dá para fazer com um cano, alguma coisa assim. Essa diferença de altura entre os diferentes líquidos, ela vai ser proporcional às respectivas densidades, beleza? Então, ó, deixa eu fazer esse desenho aqui. A gente tem a altura 1 aqui, beleza? E aqui a gente vai ter densidade 1 desse líquido, tá? E o x2 é a altura 2. Altura 2. Esse líquido aqui tem densidade 2. Beleza? E aí eu vou chamar esse aqui de ponto A, vou chamar esse aqui de ponto B. É só para organização, beleza? Às vezes a gente faz esse monte de coisa e no fim das contas nem precisa, mas aí a gente coloca para a gente começar a arquitetar a estrutura do problema, certo? Então, no caso da figura acima, né, dessa figura aí, a gente pode dizer o quê? A gente pode afirmar que a densidade 2, deixa eu botar de azul, a gente pode afirmar que a densidade 2 ela é maior do que a densidade D1, tá? Além disso, a pressão nos pontos A e B são iguais, porque eles têm eles estão dentro do mesmo líquido e a uma mesma altura, beleza? Então a pressão no ponto, vamos botar aqui no ponto A, ela vai ser igual à pressão no ponto B. Beleza. Então essa é a primeira premissa, né? Então a gente utilizando a lei de Stevin, isso aqui vai ser pressão no ponto A igual a pressão no ponto B, beleza. Então quem é a pressão? A pressão vai ser aqui. Como os líquidos estão abertos, né? Então você tem uma pressão atmosférica aqui e você tem a mesma pressão atmosférica do outro lado. Show? Então aqui você tem P atm mais densidade 1, gravidade, altura 1. Isso vai ser igual P atm mais densidade 2, gravidade, altura 2. Certo? E aí, como as pressões atmosféricas são as mesmas, a gente pode cortar. Como a aceleração da gravidade é a mesma, a gente também pode cortar. Certo? Aí fica mais simples para a gente resolver. D1H1 é igual a D2H2. Show? Então, no caso da questão dessa prova, a água, por ter maior valor de densidade, né, 1 grama por centímetro cúbico, ela deve ficar no fundo do vaso comunicante. Então, aplicando a equação acima para a figura da questão, a gente tem o seguinte: D1 vai ser o óleo, então aqui vai ser 0,85, vezes a altura 1, que é 20 centímetros. Isso vai ser igual à densidade da água, que vale 1, e a altura 2, que a gente quer descobrir. Tá? A gente pode, inclusive, chamar de x. Beleza? E aí fica bem fácil, né? 0,85 vezes 20 dá 17. Isso é igual a x. Então, x equivale a 17 centímetros. Ok? E aí a resposta correta é D de dado. Certo? Ou delta, se você preferir. Eu gosto de chamar delta por causa do alfabeto fonético, a gente não confunde B, C, D, fica Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Beleza? Vocês entrando para o quartel, vocês vão acabar aprendendo todo esse comunicado aí. Inclusive, principalmente a aeronáutica, né? Porque é como os pilotos se comunicam, tá? Quando você vai passar um código de letras, eles falam com a fonética, eles falam com o alfabeto fonético, beleza? Para não ter confusão. E com o tempo você acaba falando assim com todo mundo, sabe? Quando uma operadora liga para você perguntando algum dado teu, aí você vai dando o número devagarzinho e se tiver letra, na hora de soletrar. Não entendeu, Rebeca?
Exatamente o quê? Bom, vamos ver o detalhe seguinte, ó. É... Ah, nada. Essa é ótima. Vamos entender o seguinte: a gente tem esse aqui é um problema clássico de vasos comunicantes, ok? E dentro desse tubo, em U, você tem dois líquidos, duas substâncias diferentes. Uma delas tem a densidade de 1 grama, tá aqui, ó, e a gente sabe que é a água. E o outro líquido é 0,85. Nesse caso, o líquido que tem maior densidade, ele tem um valor numérico maior. E aqui, no caso, é o que está no fundo. Por quê? Quem tem maior densidade afunda. Se você bota os dois juntos, quem é mais tem uma densidade menor, ele flutua. Né? Então, aqui no caso, a água está no fundo e o óleo é esse aqui que está escrito de vermelho. Tá? Essa aqui é o óleo. Beleza? Então, está disposto dessa forma. A densidade da água está no fundo, a densidade do óleo é esse trechinho cinza aqui. Tá? Como eles estão submetidos a vaso, eles estão dentro de um vaso comunicante e eles estão sofrendo a pressão atmosférica dos dois lados, a gente pode afirmar que a pressão que está em cima dos dois líquidos é a mesma. Essa equação que eu coloquei aqui é a da lei de Stevin. Lembra dela? Lei de Stevin? Pressão 2 é igual a pressão 1 mais, eu costumo botar ρ de H, tá? Mas no caso aqui a densidade é o ρ, a gente pode botar o D. Até aí tudo bem? Então, se a pressão A que é igual à pressão B, a gente só botou a equação da lei de Stevin aqui. Pressão atmosférica é igual dos dois lados, ela está sendo exercida dos dois lados do tubo. A aceleração da gravidade é a mesma, que é a aceleração aqui da equação, tá? Sobra quem? Elas têm que ser proporcionais aqui, entendeu? Então, a densidade vezes a altura vai ser igual à densidade 2 vezes a altura 2. Como ele está pedindo para calcular a altura x, certo? O que, que acontece? A pressão atmosférica, ó, ela está empurrando o líquido para baixo e aqui também, certo? A pressão que está sendo exercida aqui está empurrando um pouco a água aqui. Né? Então, se a gente comparar os dois lugares na mesma altura, sabendo que a coluna aqui de óleo tem 20 centímetros, a gente consegue determinar essa altura aqui a partir desse mesmo ponto de pressão, que é o ponto A e B. E é o ponto onde tem essa diferença, né? Onde está tendo a diferença da mistura ali, onde um óleo encosta na água. Certo? O resto é matemática, mas isso é um problema que se resolve com a lei de Stevin. Consegui ajudar? Ou você quer que eu explique de novo? Você quer que eu explique de outra forma? Conseguiu entender? Certo? A gente pode botar aqui, ó, para tu lembrar a lei de Stevin. A gente considera os dois mesmos pontos com a mesma pressão. Duas alturas iguais dentro de um fluido. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Essa aqui é um axioma da regra de pressão, tá? Se você tem um recipiente com um líquido interno, com um líquido, né? Um recipiente com líquido, se você estiver analisando a pressão em dois pontos com a mesma altura, ponto 1 e ponto 2, se H1 e aqui H2, se a altura 1 for igual à altura 2, isso necessariamente implica em dizer que a pressão 1 é igual à pressão 2. Porque se você lembra se você lembra dessa aula de hidrostática, a lei de Stevin ela é fundamental para você entender que quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão em cima da tua cabeça. Por quê? Porque a altura do coluno de água em cima da tua cabeça aumenta, certo? Então, essa altura aqui, essa profundidade, né, de H1 é igual a H2, aí você tem pressão atmosférica aqui em cima,
certo? Então a gente diz que a pressão nesses dois pontos é igual por quê? Porque eles têm a mesma profundidade. Se eles estão dentro do mesmo líquido, eles têm a mesma profundidade. Por isso que a gente está considerando esse ponto aqui, o ponto A e o ponto B, para partir do princípio que a pressão é igual e conseguir fazer essa conta. O que diferencia ali é os líquidos, exatamente. É porque eu caguei o desenho todo, né? Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Beleza? Ó, o que está determinando a altura aqui é exatamente a linha da mistura para determinar o ponto aqui do lado de cá. Sacou? Então, para eu comparar o ponto A, o ponto B vai ser a mesma linha, né, de altura. Show? Então eu pego como referência esses dois pontos que possuem a mesma profundidade. Beleza, Raquel. Raquel, Rebeca. Raquel é uma outra aluna que me perturbou hoje, tá? Show. Então isso aqui da letra delta. Show de bola. Vamos para a próxima. O que, que nós temos reservados aqui para a próxima? Já apareceu mensagem de horário? Ainda não. Então, beleza. A próxima questão. Vamos jogar aqui. Show de bola. Questão 83. Então, uma questão aí de ondulatória. Show? Então, ó, no estudo de ondulatória, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão de um pulso numa corda. Cara, esse é o tipo de questão muito fácil, mas você precisa lembrar do conceito, tá? Precisa lembrar do desenho. Ok? Pessoal, acabei de receber a chamada aqui de 15 minutos. Eu vou criar outra sala e vou botar o link aqui. Quando estiver acabando, a gente pula para outra sala, beleza? Então, ó, essa aqui é o link da outra sala. Quando o tempo estiver acabando, eu recebi o alerta, né? Eu recebi um alerta de 15 minutos. Quando faltar aí, sei lá, 5 minutos, ou quando terminar essa próxima questão, 83, 84, a gente pula para a próxima e vocês entram nesse link aqui, tá? Vou jogar lá no. Jogar lá no grupo também. Beleza. Então, continuando. Quando um pulso transversal propagando assim uma corda devidamente tensionada encontra uma extremidade fixa, o pulso retorna à mesma corda em sentido contrário. Então, o que ele está falando é o seguinte, né? A onda transversal, então você tem aqui a parede, tá? E aí, ó, você tem a onda transversal e a corda está fixa na parede, tá? Então, ó, se a onda está indo nesse sentido, quando ela bate na parede, ela reflete. Só que quando ela refletir, que é quando ela chega aqui, ó, o que, que acontece? Ela empurra, pela terceira lei de Newton, ela empurra a parede nesse sentido, e o que, que a parede faz? Empurra no sentido contrário. E aí qual é o efeito que isso causa? Isso causa, ó, uma inversão de fase, tá? Ela retorna em sentido contrário e com a fase invertida. Beleza? Então a resposta certa aí é letra A. Ela altera o valor da frequência? Não, a frequência é o mesmo. Quem altera a frequência é a fonte da onda, tá? O comprimento de onda muda? Também não. O valor da velocidade de propagação? Também não. Nesse caso aqui não, porque a gente desconsidera qualquer tipo de atrito ou coisas que podem resistir à velocidade da onda na corda. Beleza? Tranquilo? 83, inversão de fase, tá? A gente chama isso aqui de inversão de fase. Inverte a fase, quantos graus? Questão de prova. 180 graus ou pi radiano, tá? Essa inversão de fase aqui é pi radiano ou 180 graus, beleza? Show de bola. Isso porque a corda tá fixa, tá, gente?
Se a corda tivesse presa num ponto móvel, aí você não tem a inversão de fase. Vocês lembram disso, né? Sim? Vocês lembram desse detalhe? Show de bola, Luiz. Quando a corda não está fixa, ela não sofre inversão de fase. Isso, esse recurso do joinha ajuda bastante, tá? Valeu. Beleza, questão 84. A adição de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido resulta num vetor cujo módulo vale 8. Quando estes vetores são colocados perpendicularmente entre si, o módulo do vetor resultante vale 4 raiz de 2. Portanto, os valores dos módulos destes vetores são. E aí, essa é uma questão bacaninha também, porque tem um algebrismo gostosinho de fazer, tá? Bom, pelo menos eu gosto. Aí o que acontece? Vamos ao enunciado, porque ele te dá as expressões. Então, a primeira expressão é a seguinte: a adição de dois vetores resulta num vetor cujo módulo vale 8. Ou seja, vetor A mais vetor B é igual a 8. Quando estes vetores são colocados perpendicularmente, ou seja, você lembra quando os vetores estão perpendiculares? Ele vira um triângulo retângulo e aí a gente tem um triângulo pitagórico, né? Isso significa que A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual. O resultado é 4 raiz de 2, então vai ser 4 raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Beleza. Resolvendo o sistema, isso aqui vai virar um sisteminha, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, para facilitar a nossa vida. Bom, pelo menos eu resolvi dessa forma, tá? Talvez você tenha feito de outra forma. Se eu pegar o mais b e jogar para o outro lado, a gente tem o vetor A. Quem é o vetor A? 8 menos b. Aí, esse vetor A eu substituo aqui embaixo, na equação de baixo, ok? Então, ó, esse A ao quadrado aqui, ele vai ser 8 menos b ao quadrado mais b ao quadrado. Isso é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado. Ok? E aí aqui a gente tem um produto notável, né? Então, 8 menos b ao quadrado, a gente tem que fazer aquela regrinha. Primeiro termo ao quadrado, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então aqui, eu não vou botar o sistema completo não, tá? Eu não vou ficar botar aí depois fazer, vou botar já a conta direto. Então, ó, o primeiro termo ao quadrado dá 64, certo? Aqui como está menos, vai ficar menos. 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Beleza? Mais b ao quadrado. Isso vai ser igual. Aí, ó, 4 ao quadrado dá 16, certo? E esse 2 aqui corta com o índice do raiz. Então aqui fica vezes 2. Show? Glu, glu. Então, ó, 64 menos 2 vezes 8 dá 16, 16b, mais b ao quadrado mais b ao quadrado dá 2b ao quadrado, certo? E 2 vezes 16 dá 32. Show de bola! Organizando tudo, a gente tem que 2b ao quadrado menos 16b mais 32, tá? Por quê? Porque a gente subtrai, tá? Esse 64 vai para o outro lado, o 32 entra, então vai ficar 64 menos 32. Tudo bem aí? 64 menos 32? Show, né? Beleza. Segundo, como é que fala? Função de segundo grau. E aí, ó, a gente simplificando tudo, dividindo por 2, tá? Se eu dividir tudo por 2, aqui vai ficar b ao quadrado, aqui vai ficar 8b, e aqui vai ficar 16. É igual a zero, tá? Função do segundo grau, senhores. E aí a gente já sabe, né? O que a gente tem que fazer? Utilizar Bhaskara. Então, ó, a gente pode fazer assim.
menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? Se você quiser, se você fizer de outra forma, isso aqui é o delta, né? Show? Então, ó, eu estou fazendo passo a passo para você não se perder, tá? Então aqui, ó, o a vale 1, o b é igual a menos 8 e o c é igual a 16. Show? Roger. Roger. Tá? Então, ó, vamos botar aqui. Quem é o b? Menos b vai ficar 8. Vai ficar 8, mais ou menos raiz de menos 8 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes 1, vezes 16. Tá? Dividido por 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar 8, mais ou menos menos 8 vezes menos 8 dá 64. Então, raiz de 64 menos 4 vezes 16, que também dá 64. Dividido por 2 vezes 1. Isso aqui vai ficar 8 mais ou menos raiz de 0 sobre 2, tá? Raiz de 0 vale 0, ok? Então, ó, esse x aqui, ele vai ser 8 sobre 2, que vai dar 4. Não sei se vocês lembram, na função do segundo grau, quando o delta é igual a 0, tá? Significa que a nossa curvatura só tem um ponto. A curva encosta em apenas um ponto da raiz. Não sei se você vai lembrar disso, mas é como se fosse esse gráfico aqui, ó. Tá? Por isso que o nosso x aqui só tem um valor. Beleza? E aí, encontrando o valor 4, isso significa que a resposta é a letra delta. Show? Beleza, senhores? Até aí tudo bem? Show de bola. Mas você já pode entrar no outro link, porque já tá acabando. Vamos aproveitar que a gente terminou aqui e vamos entrar no outro link, tá, pessoal? Então vou fechar aqui e vou para outro link, ok? Show? Valeu, pessoal. Beleza. Deixa eu dar Beleza, voltamos. Vamos para a próxima questão. Se não me engano, essa daqui. A gente estava na 84, é isso mesmo. Então, questão 85. Questão 85. Um operário produz placas de cimento. Tá. Um operário produz placas de cimento para serem utilizadas como calçamento de jardins. Para a produção destas placas, utiliza-se uma forma metálica de dimensões 20 por 10 e altura desprezível. Uma prensa hidráulica aplica sobre essa área uma pressão de 40 kPa, visando compactar uma massa constituída de cimento, areia e água. A empresa resolveu reduzir as dimensões para 20 por 5, mas mantendo a mesma força aplicada, logo o novo valor da pressão utilizada na produção das placas é de... Então, beleza. Então, no primeiro momento, né, a área da forma metálica vale 20 por 10, né? Então, na primeira área era 20 vezes 10, certo? O que dá aí 200 centímetros quadrados, certo? E aí a gente precisa transformar isso para metros quadrados, tá? Isso aqui, se você lembra da tabela, a gente vai dividir por 100 duas vezes, né? De centímetro para decímetro, de decímetro para metro quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar, né, por 10 a menos 4, ok? Então, a nossa área 1 aqui, ela vai ser 200 vezes 10 a menos 4, tá? Em metros quadrados. Beleza? Aquela tabelinha de metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Show? Então, a questão ela nos informa que a pressão vale 40, né? A pressão vale
40 kPa. Isso equivale a 40.000 Pascal, que é a mesma coisa que 40.000 o quê? Newtons por metro quadrado. Show? Por quê? Porque 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado, certo? Que é a unidade de pressão, força sobre área. Show? Então, a gente aplicando a fórmula da pressão, a gente tem o seguinte, ó, né? Lembrando aí a fórmula da pressão, pressão é igual a força sobre a área. Show? Então, a gente já tem a pressão que é de 40.000, tá? Isso é igual a força dividido pela área que a gente encontrou, 200 vezes 10 a menos 4. Beleza? Essa força aqui, ela vai dar um valor de 800 newtons. Ok? Show? Deixa eu botar aqui do lado, porque a força, ó, a força ela ficou 40 vezes 200 vezes 10 a menos 4. Tá? Ok. E aí, mantendo o valor da força igual e reduzindo a área, né? Se a gente reduzir a área, ele reduziu. Era 20 vezes 10, né? Ele reduziu para 20 vezes 5, né? Ele reduziu ó, de 20 vezes 5. O que vai dar metade, né? Então é 100 vezes 10 a menos 4, certo? Então a área 2 é 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá? Show de bola! E aí a gente vai ter que a pressão, vamos chamar aqui de. A pressão vai ser a mesma. Mas aqui tá força, vou botar força 1. Então a pressão vai ser igual a essa força 1, certo? Que é 800 newtons, dividido pela área 2, que vai ser 100 vezes 10 a menos 4. Beleza? Essa pressão aqui, ela vai ser igual a 8 vezes 10 a quarta. Tá? E aí cancela esses dois zerinhos aqui e 10 a menos 4. 8 dividido por 1 dá 8, 10 a menos 4 sobe e fica positivo. Isso aqui é newtons por metro quadrado. E aí, ó, a gente tem essa resposta? 8? Não, não temos. Então a gente vai ter que andar com a casa decimal, certo? Então 8 vezes 10 a 4, ela pode, se a gente andar com a vírgula para a direita, isso aqui vai ficar 8 vezes 10 ao cubo, tá? É Pascal, beleza? Que isso aqui também é Pascal, né? 8 vezes 10 a quarta é Newton metro quadrado, 8 vezes 10 a quarta Pascal, 80 vezes 10 ao cubo. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 80 kPa. Show? Que é o que ele quer aqui, né? Ele quer que a gente dê a resposta kPa, certo? Então lembrando que esse 10 ao cubo, ele vira o K, né? Certo? 10 ao cubo K é a mesma coisa. Então essa questão aqui, a resposta vai ser C de casa. Show? Beleza. A próxima questão é uma questão bem difícil, mas utilizando vetores a gente calcula direitinho. Até aí tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Mestre, o finalzinho eu não consegui entender, não. Ó, vamos ver o que ele está pedindo. Um operário produz placas de cimento para serem utilizadas como calçamento de jardins. Para a produção destas placas, utiliza-se uma forma metálica de 20 por 10. Então você tem uma área 1 e altura desprezível.
Então, só a área mesmo que a gente está preocupado. Uma prensa hidráulica aplica sobre essa área uma pressão de 40 kPa. Visando compactar uma massa constituída de cimento, areia e água, a empresa resolveu reduzir as dimensões para 20 por 5, mas mantendo a mesma força. Então, se você mantém as mesmas forças e só muda a área, ele quer saber qual é a segunda pressão para essa área menor. Beleza? Então, ó, deixa eu botar aqui. Eu tinha. Né, a gente sabe que pressão é força sobre área. Né? Então, eu sei que a força vai ser o quê? Pressão vezes a área. Tá? Então, a força 1 vai ser igual no outro caso, só que a pressão 1 vai ser diferente, a pressão 2 agora. E aqui a área 1 virou área 2, certo? O que ele quer descobrir é essa pressão 2, sendo que a força é a mesma, só vai mudar a área. Beleza? Então o que a gente fez? Ó? A gente calculou a área, a gente utilizou a área 1 para poder encontrar a força. Encontramos a força. Essa força se manteve igual, só o que mudou foi o quê? Foi a área 2 que ele pediu. Então o que ele pediu para calcular? Qual era a pressão 2 depois que você mudou a área? Visto que ele manteve a mesma força. Então a força 1 aqui, que foi a força 1, é a mesma força 1 aqui. O que mudou? Aqui era a área 1 e aqui agora é a área 2 que ele mudou. Se a área mudou, a pressão também vai mudar. Certo? Então aqui a gente tinha uma pressão 1 e agora a gente tem aqui uma pressão 2. O que essa equação fala para a gente? Essa equação aqui, ela é inversamente proporcional à área. Então, quanto menor for a área para uma mesma força, maior será a pressão. Certo? Então, a gente pode botar aqui, ó, se eu diminuo a área, a pressão aumenta, desde que eu mantenha a força igual. Sacou? Sim, nossa, obrigado aí. Agora eu consegui entender melhor. Show de bola. É uma questão conceitual, tá ligado? E aí a gente, se tu lembrar que inclusive, eu costumo falar em aula que tem um vídeo do Bruce Lee ensinando a você dar um soco com mais força, diminuindo a área do punho. Né? Então, se tu dá o soco com essa área, aplicando a mesma força, você causa um dano. Mas se você diminuir a área do soco, tipo fazendo um murrinho assim, né? Se você conseguir aplicar a mesma força sem quebrar seu dedo, você vai ter uma pressão de golpe mais forte. Verdade, verdade. E, inclusive, ele fala que dá para quebrar uma costela dando um soco assim. Eu testei em mim, mas eu não fiz com muita força não, mas dói um cadinho. Vai Eu ter vou que, ó. testar nos colegas amanhã. Essa foi a questão 85. Vamos lá, 86. A 86 é complicadinha. Vamos na próxima. Aqui. Conseguiram fazer essa questão? Questão 86? Ah, beleza, então. Então vamos só analisar como é que eu fiz, né? É, Então, ó, ela envolve o conceito de estática de um ponto material, certo? E o que ela fala? Um pedreiro decidiu prender uma luminária de 6 quilos entre duas paredes, para isso dispunha de um fio ideal de 1,3 metros, que foi utilizado totalmente e sem nenhuma perda, conforme pode ser observado na figura. Sabendo que o sistema está em equilíbrio estático, determine o valor em N da atração que existe no pedaço AB do fio ideal preso à parede. Adote o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, se você reparar aí no desenho, ele utilizou um fio de 1,3 metros, né? E como
Como foi utilizado todo o fio disponível, após ele utilizar 30 centímetros para prender a luminária, sobra 50 centímetros para cada lado, né? Então, você tem 50 aqui e 50 aqui. Se você perceber, a gente tem um triângulo pitagórico, né? Então, se aqui é 30 e 40, essa aqui é a hipotenusa, ela já vale 50 mesmo, né? E bate certinho com o comprimento do fio. Show? Então, o que, que nós temos? Ó, nós temos... Aqui eu vou chamar de T1, ok? E aqui eu vou chamar de T2. Beleza? Ambas grandezas vetoriais, tá? Eu vou ter um ângulo θ aqui, eu vou ter o mesmo ângulo θ aqui. Show de bola! E aí, decompondo os vetores, né? Lembrando que a gente vai ter o vetor peso aqui embaixo. Aqui eu vou chamar de x, tá? Então, decompondo os vetores, a gente sabe que essas forças que são diagonais, né, elas são uma decomposição de vetores, né? Então, você vai ter aqui, ó, vamos botar aqui, vamos decompor as forças de T1 e T2 no eixo x e y, tá? Então, para T1, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu botar aqui T1, eixo x. No eixo x, a gente vai ter... Eu vou fazer a decomposição aqui rapidinho, só para você perceber um detalhe, ó. Você tem T1 y, e você tem T1x, e você tem, pelo método do paralelogramo, você tem o vetor que é o T1. Tá? Ângulo θ, beleza? E aí, passando esse T1y para cá, certo? A gente tem aqui cateto oposto e cateto adjacente, né? Ty é o oposto, T1x é o adjacente. Com base nisso, a gente tem o seguinte, né? Que o cosseno de θ vai ser T1x sobre hipotenusa, que é T1, então T1x é igual a T1 vezes cosseno θ. Show? Para T2 é a mesma coisa, só que é para o outro lado, né? Então T2x vai ser igual a T2 vezes cosseno θ. Beleza? Então a gente tem essas duas expressões aí para o eixo x. Para o eixo y, seguindo a mesma lógica, só que aí a gente vai usar seno, né? Então. Oi, fala, Vitor. Ô, mestre, você poderia usar o teorema de lâmina. Pode sim, cara. Mas aí eu tô fazendo de uma maneira mais analítica, né? Tá bom, obrigado. No eixo y, a gente vai ter aí o seno de θ, que vai ser igual a T1y sobre T1. Então, T1y é igual a T1 vezes seno θ. E para T2, mesma coisa. Então, T2y é igual a T2 seno θ. Tá? Assim, eu estou analisando dessa forma também porque ela te dá uma compreensão mais completa do problema, né? Fazendo análise de vetores, beleza? Mas você pode acabar usando da maneira que você achar mais tranquilo. Beleza. Como é um triângulo pitagórico, a gente já percebe ali que a hipotenusa vale 50, né? Porque no triângulo pitagórico, né, se você tem os catetos 30, 40, aqui você sabe que é 50. Show? Então a gente consegue perceber que o seno de θ ele vai ser
30 sobre 50, certo? E o cosseno de θ, ele vai ser 40 sobre 50, tá? O que significa aqui que é 3 quintos e aqui que é 4 quintos. Beleza? E aí, como as tensões são iguais, né, T1 vai ser igual a T2, tá? Porque para você ter um sistema em equilíbrio, tá? Para você ter um sistema em equilíbrio, T1x ele tem que ser igual a T2x, tá? Ou seja, T1 cosseno θ ele vai ser igual a T2 cosseno θ. Então, se T1 é igual a T2, cosseno corta com cosseno, você tem aqui que T1 é igual a T2. Então, a gente tem essa premissa, as tensões têm que ser iguais para que o sistema todo fique em equilíbrio, tá? Além disso, T1y e T2y, né, são duas forças que puxam para cima. Elas têm que ser igual ao peso, né, que é a força que puxa para baixo, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que T1 seno θ mais T2 seno θ, né? Então, no caso que eu estou fazendo aqui é T1y mais T2y é igual ao peso. Então, T1y é T1 seno θ, T2y é T2 seno θ, isso é igual ao peso. Beleza? Como T1 é igual a T2, a gente pode chamar, né, se T1 é igual a T2, eu posso chamar tudo de T. E aí, resolvendo, fica da seguinte forma: eu vou chamar aqui de T, T seno θ, mais T seno θ é igual ao peso. Esse peso, se você analisar, cadê? Como ele tem 6 kg de massa, né? O peso vai ser igual a 6 kg vezes 10. O peso vai ser igual a 60, tá? 60 newtons. É por isso que ele bota aqui, ó, adote a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode resolver aqui da seguinte forma, né? T mais T dá 2T, seno de θ é igual a 60. Então, ó, 2T, o seno de θ é 3 quintos, isso é igual a 60. E aí, 2 vezes 3, 6T, sobre 5, é igual a 60. T vai ser igual a 50 newtons. Beleza? Show? Porque aí, o que eu fiz aqui é... Ai, caraca. T vai ser igual a 60 vezes 5 dividido por 6. Beleza? Isso dá 50 newtons. Show? Então, isso aí vai dar a letra C de casa. Beleza, pessoal? Fala, Luiz. Atração tem alguma fórmula física, alguma fórmula fixa ou ela depende das variáveis? Se é igual ao peso, se é igual à decomposição do vetor, igual o seu fez. Se ela não fosse nenhuma fórmula física, fixa no caso. O Vitor, pera aí, rapidinho. O Vitor, o triângulo pitagórico, ele é um triângulo retângulo, tá? Luiz, eu não entendi o que você falou não, cara. O teu áudio tá um pouco ruim. Tem como você mandar o texto, se for o caso? Eu não consegui entender o que você falou.
Bom, enquanto isso, eu não entendi, tu perguntou pressão, cara, eu não consegui entender o que você quis dizer, não, tá? Ô, mestre, Fala. o que eu quis dizer no chat, o que que era? É tipo assim, eu esqueci agora, que será um triângulo pitagórico com ângulos de 90 graus, de frente para hipotenusa, entendeu? Seria 2 vezes T, 37 graus, de frente para P, e 53 de frente para 2 vezes N. Aí disso temos que 2 vezes T sobre seno de 90 graus é igual a P sobre seno de 37. T é igual a meio vezes 5 sobre 3 vezes 60, que é igual a 50 newton. Show, perfeito, cara. Tranquilo. Tá Mas certinho. esse seria pelo teorema de Lame. Sim, sim. Sem problema, cara. Né? Porque ele relaciona as magnitudes de três vetores coplanares, né? Ou concorrentes ou não lineares, né? Isso só porque o sistema está em equilíbrio, né? Isso, mas assim, o senhor, opinião sua, qual que o senhor acha que seria melhor para a gente fazer na prova? Olha, Para poupar mais tempo? não, para poupar mais tempo, você pode utilizar o teorema de Lame, né? Eu acho que sai um pouco mais rápido. Só que exige um pouco mais de experiência para você fazer o teorema de Lame. Você não Verdade. aplicar teorema de Lame em qualquer Porque eu questão tô que mais tenha. acostumado com o teorema de Lame. Aham. Se você já fez um monte de questões de equilíbrio e aí fica mais fácil de você identificar, né? Caso contrário, eu recomendo fazer a análise vetorial, porque pode dar sei lá, pode ter uma pegadinha, alguma coisa assim do tipo. E Sim, aí senhor, você, obrigado. você faz uma análise e aí depois você vê se sai por lame. Beleza? Beleza, mestre. Show. Gente, assim, a próxima questão é uma questão de eletricidade. Só que, para a gente poupar tempo, que não vai dar tempo da gente fazer todas as que faltam, né? Tem alguma que vocês estão com muita dúvida? Ou que vocês queriam que tivesse uma explicação para poder fazer? A atração possui fórmula fixa ou vai depender das variáveis sempre? Ser igual ao peso ou uma decomposição de vetores? Luiz, ela não tem uma fórmula fixa, não. Depende das variáveis de acordo com a situação problema, tá? Você tem que analisar lá o. Porque atração é força, né, meu amigo? Então você vai analisar. Normalmente você tem tração de um lado, peso para baixo, ou peso para o outro lado, ou alguma outra força, uma força de atrito, alguma coisa assim. Entendeu? Show. Deixa eu fazer mais uma aqui de circuito. Beleza. 87. Em uma aula de laboratório, o professor montou um circuito com três resistores ômicos, R1, R2 e R3, associados a uma fonte de alimentação ideal, conforme o circuito abaixo solicitou ao aluno que, usando um amperímetro ideal, bom, isso aqui já é uma dica, tá? Amperímetro ideal, medisse o valor da intensidade de corrente elétrica que flui através de R2.
Beleza? Então você tem aí um desenho clássico de circuito em série, né? O aluno, porém, fez a ligação do amperímetro da maneira indicada na figura a seguir. Com base nisso, assinale a alternativa que representa o valor indicado em amperes no amperímetro, tá? Então, beleza. A gente tem um circuito aí com 3 resistores em série. Então, a gente pode calcular a resistência equivalente da seguinte fórmula. Seguinte fórmula. Só somando todo mundo, né? 10 mais 20 mais 30. Isso vai ser igual a 60 ohms. Beleza? Para determinar a corrente elétrica, a gente usa o QI. E aí nós temos que a tensão que ele deu aqui para a gente, ó, de 12 volts, 12 vai ser igual a 60 vezes I. Então, I vai ser igual a 12 sobre 60. Isso vai dar 0,2 amperes. Tá? Só que aí o que acontece? Na situação de baixo, quando ele liga esse amperímetro aqui, qual é a característica do amperímetro ideal? A resistência interna é igual a zero. Então, quando ele liga esse amperímetro aqui, ele mata essa resistência, porque o amperímetro vira um curto-circuito. Certo? É que vira um curto-circuito. Beleza? E aí o novo caminho da corrente elétrica vai fazer, ele não vai passar mais por R2, tá? Então a nova resistência equivalente vai ser essa daqui, né? Você vai ter uma resistência equivalente nova. Então, ao invés de passar pelo 20, você vai ter só o 10 e só o 30. Então a resistência equivalente agora é de 40 ohms, tá? E aí a nova corrente vezes I', né? Então a tensão é 12, resistência é 40 e linha vai ser igual a 12 sobre 40. Isso aqui vai dar 0,3 amperes. Beleza? Então o único bizu da questão é essa daí. Que o amperímetro, por ser ideal, ele vira um curto-circuito. Se você não lembrar disso, meu camarada, você se arrebentou já. Ok? Beleza, senhores? Não, o amperímetro não vira outro resistor, tá? Foi como eu expliquei aqui, que agora eu vou responder atrasado, porque eu só vi agora o que tu escreveu. O amperímetro ideal ele tem resistência igual a zero. Por que a resistência interna do amperímetro é igual a zero? Apenas quando ele é ideal. Para ele não atrapalhar a medida do circuito. Então, para ele não alterar a corrente do circuito, né? Então você não liga o amperímetro em série, como ele está aqui. Você liga o amperímetro em paralelo, sempre. Perdão, você não liga ele em paralelo, você liga em série. Tá sempre em série. Beleza? Porque aí, como a resistência dele é zero, ele não influencia na corrente do circuito. Porque se você liga ele em paralelo, ele vira um curto-circuito. Por quê? Porque a resistência dele é zero. Então, o que eu costumo falar é que a eletricidade é inteligente. Ele vai preferir passar pelo caminho que tem menor resistência. Se eu coloco um perímetro desse jeito, ele vira um curto-circuito, é um caminho sem resistência nenhuma, tá? O voltímetro já é o contrário, né? O voltímetro, vou aproveitando já para falar aqui, o voltímetro ideal, a resistência interna é infinita, ou seja, estupidamente alta, mais infinita. Certo? Por isso que a gente coloca o voltímetro em paralelo. Porque aí eu vou pegar o potencial antes e o potencial depois. E aí, por que a resistência dele é estupidamente alta? Justamente para que ele não vire um curto-circuito. A corrente vai chegar aqui e vai analisar. Opa, eu vou por cima ou vou por baixo? Pô, mas por cima a resistência é muito grande. Aí ele ignora o voltímetro e passa em linha reta. Beleza? Então, o voltímetro
sempre em paralelo. Beleza? Porque se eu botar o voltímetro aqui em série, ele vai, como ele tem uma resistência altíssima, ele vai causar um problema sério no circuito, vai mudar tudo do circuito. Show? Mestre, uma É, dúvida. Nunca um amperímetro vai virar um resistor ou só nesse evento? se for um amperímetro ideal, ele nunca vai ser um resistor, Tá bom. tá? Amperímetro ideal, resistência zero, ok? É muito comum eles botarem em questão o amperímetro fazendo exatamente isso aqui, como um curto-circuito. Se você não perceber, você vai calcular normalmente. Então, o amperímetro tem resistência? Possui, mas sempre colocado como amperímetro ideal. E amperímetro ideal, a resistência é zero. Beleza? E ele botou aqui, ó, usando um amperímetro ideal. Beleza? É mais fácil eles botarem um amperímetro ideal porque facilita a tua vida. Se eles forem botar um amperímetro que não é ideal, o que não faria sentido no sistema, aí provavelmente eles vão dar a resistência do amperímetro, né? Mas mesmo assim a gente sempre considera o amperímetro com a resistência baixíssima. É porque que acontece? Por que ele bota ideal? O ideal significa idealizado, né? Ou seja, um equipamento com resistência zero não existe. E aí, como é que é o amperímetro na realidade? Para ele não interferir na eletricidade do sistema. Não sei se tu já viu um multímetro, quando ele tem um amperímetro de garra, já viu algum desse? Ele é uma garra. E aí o que você faz? O cara pega o fio, né? Ele pega o amperímetro e abraça o fio, sem encostar. E aí ele pega a medida do campo elétrico passando no fio, e aí ele faz aquela equação clássica da intensidade de corrente, né? Ele calcula a quantidade de carga em função do tempo. Entendeu? Entendi, mestre. Obrigado aí. E aí ele não interfere no circuito. Isso para poder você respeitar essa condição aqui de um perímetro ideal. Mas no enunciado, assim, eu nunca vi nenhum enunciado que não estivesse escrito um perímetro ideal. Mas aí tu já sabe que o perímetro ideal não tem resistência. Beleza, senhores? Então, pessoal, a gente já está aí com 1 hora e meia. Eu vou perguntar aos senhores novamente qual questão aí dessa lista ficou insolúvel ou que vocês têm uma dúvida muito grande aí para tirar para a gente poder finalizar a aula por aqui. Vocês querem um gabarito das outras? Tu fala dessa lista, Rebeca? O link dessa lista? Você não pegou semana passada? Ah, tá. Eu achei que você tinha pego, mas eu acho que a ligação caiu antes de você pegar então, né? Gente, tá meio difícil de eu achá-la aqui. Alguém consegue passar para ela? Vocês conseguem passar? Vocês têm o link aí? Vocês conseguem passar para ela? Alguém pode postar aqui para mim? O link dessa folhinha em PDF? Só tem pelo computador, mestre. Só tem pelo computador. Então peraí que. Espera só um minutinho, Rebeca, que eu vou catar ela aqui. Eu não sei, eu não lembro onde eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.